Olá pessoal, esse é mais um episódio do Eu Lírica, um podcast para falar das mais aleatórias elucubrações que passam dentro desta minha cabecinha. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a força do ódio e o poder das palavras. Bom, gente, o tema de hoje é polêmico, aquelas que todo podcast começa dizendo que o tema é polêmico, né? Acho que não é tão polêmico assim não, gente, a verdade é essa. Eu queria falar sobre ódio, porque ódio, gente, é um sentimento que geralmente as pessoas não gostam muito de admitir, vem como algo ruim, moralmente reprovável e... felizmente ou infelizmente, eu sinto muito ódio, gente. Eu sou uma pessoa que facilmente sinto ódio das coisas. Mas eu confesso pra vocês que é um ódio, assim, que queima ardentemente durante alguns minutos e depois vai embora, passa e aí é isso mesmo, né? Mas eu acho importante a gente conversar um pouco sobre esse sentimento. E depois vocês vão entender a conexão entre conversar sobre o ódio e o poder das palavras, que a gente vai entrar mais à frente aí nesse podcast. Mas eu acho que ele é um sentimento importante de ser validado. Durante muito tempo da minha vida, antes da terapia, coisas e tal, eu tinha muita vergonha de ter essas raivas homéricas que às vezes eu sinto sobre as coisas. Tem até um vídeo que, enfim... meio meme, meio viralizou, ele é bem antigo, de uma novela que a Andréia Beltrão, bem novinha, fazia, e ela tem uma fala que ela tá num lugar, eu nem sei qual é o contexto da cena, e ela é uma vilã nessa novela, né? E aí ela fala, eu não sou boazinha, eu não sou fofinha, eu tenho ódios homéricos. É que eu não sou boazinha, sabe? Não sou meiguinha, não sou dócil, entendeu? Eu sinto ódios monumentais, eu tenho pavio curto, eu tenho que fazer um esforço tremendo pra não pular no pescoço das pessoas no meio da rua e não esganar metade da humanidade. Gente, eu me sinto assim, sabe? Eu sinto, às vezes, raivas homéricas e ódios homéricos que eu não consigo, às vezes eu quero expressar de alguma forma, seja xingando, seja quebrando um objeto, tá? Às vezes eu sinto vontade disso. E aí, durante muito tempo, eu me senti envergonhada com isso. Depois da terapia, eu aprendi a lidar, né? E entender que essa raiva, essa intensidade que a raiva produz nas minhas emoções, significava outras intensidades que estavam sendo abafadas, vamos dizer assim, né? E que talvez era na força do ódio que eu encontrava algum lugar para botar para fora isso, né? E a partir do momento que eu comecei a assumir um pouco que eu sou dessas, tipo meio Andréia Beltrão das ideias, que eu não lembro o nome da personagem aqui da novela, mas foi aí que eu comecei a esse ódio ficar menos intenso, a ser essa raiva que ela vem aqui nesse momento e depois ela passa, a não ser tão recorrente também esses ódios. E aí eu comecei a lidar com um pouco mais de leveza sobre isso. Mas para eu falar para vocês um pouquinho sobre os meus ódios, eu fiz uma lista de coisas que eu odeio, porque eu acho, gente, que na internet, né, o ódio é um sentimento que une as pessoas, né? E a gente vai já falar sobre isso, se o ódio une, se o ódio separa, o que a filosofia fala sobre isso, né? Mas eu acho que na internet especificamente o ódio une as pessoas. E aí eu vou listar alguns ódios de coisas assim. Eu tenho geralmente ódios de coisas às vezes momentâneas que acontecem assim, que me dão muita raiva, mas às vezes eu tenho ódios de coisinhas banais, minúsculas e específicas que eu sinto entendeu? Vou explicar aqui pra vocês. Por exemplo, primeiro ódio aqui que eu listei, certo? Eu odeio quem mastiga alto. Gente, eu sei que isso é uma coisa muita gente odeia isso, né? Eu odeio essa pessoa que fica fazendo barulho enquanto come. Gente, não tem nada que me deixe mais irritada. E pode ser a pessoa que eu mais amo no mundo. Se ela faz isso na hora que eu tô comendo junto com ela, a minha vontade é de pegar a cara dela e enfiar-se no prato.
Ai, gente, desculpa, eu vou assumir o que eu penso quando eu sinto os meus ódios. Outro ódio que eu tenho, eu odeio quem fala comigo no WhatsApp e diz, oi, tudo bom? Bom dia, tá podendo falar? E não fala o que realmente quer falar. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, gente. Esse é o processo de comunicação básica do WhatsApp. Você poder escrever tudo o que você quiser para depois a pessoa ler quando ela puder ou quando ela quiser e já tá ali. Você não precisa esperar a pessoa te dar um retorno. Me dá tanta raiva que a maioria das situações que as pessoas fazem isso, eu às vezes nem respondo, eu deixo lá. Eu não digo assim, não tô podendo falar, não vou dar bom dia, não vou dar... Eu vou esperar essa pessoa falar o que ela quer. Se ela não falar, ela não vai ter resposta. Outra coisa que eu odeio, gente, eu odeio quem me cutuca. Aquela pessoa que faz assim, ai, só de fazer em mim mesma eu sinto assim já uma raivinha. Eu tenho vontade de pegar a mão da pessoa e fazer o que é? Porra, entendeu? Odeio quem me cutuca. O que mais? Eu odeio gente fofa. Esse é um ódio que eu tenho há muito tempo, gente. Eu odeio gente fofa, mas eu quero explicar o que é odiar gente fofa. Tem pessoas que realmente são fofas, são queridas. São pessoas meigas e delicadas naturalmente, que têm uma sensibilidade e que são pessoas, às vezes, mais acolhedoras. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que ela tem uma convicção e ela tenta mostrar a todo custo para as pessoas o quanto ela é do bem, o quanto ela é querida, ela precisa ser amada, por isso que ela é muito fofa. E eu odeio também gente fofa e ingênua. Querida, se você não é uma criança e você está agindo de forma ingênua, sabe, o que você é, uma boboca? Eu já fico assim, deixa de ser boboca, garoto, deixa de ser boboca, garota, sabe? Tipo, acorda pra vida, pra que ser... Ai, não, eu sou tipo a Carol Conká. Ai, que vá cagar. Outra coisa que eu odeio é quem invalida coisas que não gosta por ignorância. Eu sei que parece ser meio contraditório, eu tô falando coisas que eu não gosto aqui, né, e que eu odeio, mas a situação específica, eu vou dar um exemplo. Eu tava numa seguinte situação, que eu não vou especificar muito, em que uma pessoa chegou e disse o seguinte, que não gostava de vinho branco, porque para ele vinho branco não era vinho, e que a companheira dele tomava isso que ele não achava que era vinho, porque ele gostava de vinho forte. Gente... Eu fiquei gagging. Eu dei uma lacrada nessa pessoa, assim, totalmente desnecessária. Eu dei um fecho. Eu tô rindo porque realmente é uma coisa que me dá muita raiva quando as pessoas agem assim. E aí, às vezes, eu acabo sendo um pouco grossa e desnecessária. Mas é porque eu acho assim... É de uma ignorância. Essa pessoa ela não entende nada sobre vinho. Nada, porque ela chamar vinho forte já é uma coisa de gente que não entende sobre vinho. Ela dizer que vinho branco não é vinho já é uma coisa de gente que não entende sobre vinho. Mas ela fala com arrogância, como quem soubesse o que está falando e que se sentisse superior por ter o gosto que tem. Essa pessoa merece uma lacrada, uma cortada, uma fechada, sabe? Ela tem que acordar para a vida. Muda, Brasil. Ódios de comida. Eu odeio leite, eu odeio mamão e eu odeio odiar leite, porque leite... É a fonte da vida, né, gente? Todos nós mamíferos necessitamos de leite. Leite produz coisas incríveis, como queijo, que eu amo. Mas eu odeio o gosto de leite, gente. Pra mim é insuportável. Tanto é que nem iogurte eu não consigo tomar nem leite com Nescau. Outra coisa que eu odeio de comida, eu odeio pouquíssimas comidas, tá? Meu paladar é tipo de pedreiro, assim, o que tiver é dentro. Mas mamão, gente, pra mim mamão tem gosto de vômito, detesto. Outra coisa que eu detesto, completamente aleatória, Bon Jovi. Gente, eu acho esse homem ridículo, desculpa. E aqui eu não tô invalidando a qualidade, a importância do Bon Jovi para o rock internacional. Eu só acho a música dele muito cafona. Todas as músicas eu tenho quase sentimento de vergonha alheia. E eu odeio ele, a figura dele, depois daquela entrevista que eu vi com aquela atriz, gente, não lembro, vou depois botar aqui na legenda ou alguma foto dela, que ela é uma atriz belíssima, brasileira, que ela tem um programa de entrevista antiquíssimo, ela é loira, tem uns olhos verdes, assim, bem bonita, e ele passou a entrevista cantando ela, sabe, com uma camiseta, aquele
pelo no peito, ai, que homem nojento, peguei um abuso, eu já não gostava das músicas dele. Com esse tipo de opinião e jeito de ser, ódio do Bon Jovi. Eu odeio o Pool Party. Eu odeio o Pool Party porque eu acho assim, eu vou pra uma festa pra ficar meio no calor e meio úmida, com aquele biquíni molhado, num lugar geralmente quente, porque eu moro numa cidade quente. Ai, mas tem a piscina. Mas você não vai ficar o dia inteiro na piscina. E aí você vai ficar meio úmida. Eu tô numa festa que geralmente é um lugar que eu quero ir com um lookinho, que eu quero me sentir bonita, que eu tenho uma coisa de ser esteta. Então me incomoda aquela estética pool party, todo mundo meio breado, meio suado. Odeio pool party. Eu odeio também, gente, quem fala perdeu o ponto comigo. Assim como eu odeio quem fala resenha. Eu acho que essas pessoas são o mesmo grupo de pessoas. Ou não, né? É porque é muito... eu acho que é muito um tipo de fala de gente de homem heterossexual. E quando uma pessoa que eu gosto ou admiro fala resenha, eu fico... uma fada morre, sabe? Assim, algo dentro de mim cria uma frustração terrível, que eu digo, resenha, cara, que palavra ridícula de se falar. E olha que eu falo top, tá? Porque eu acho que tem palavras do dicionário hétero que deu um 360 pela ironia da internet e a gente acaba usando, mas resenha não dá. E perdeu pontos comigo, o que você pensa que é, querido? A Xuxa, o quê? Por que eu tenho uma tabela minha aí, que você guarda na sua casa de pontos, entendeu? É ridículo, 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 ridículo. E pra terminar, que é um ódio antigo meu, que é uma pessoa com mais de 10 anos de idade, que quando vai passar, sei lá, manteiga ou requeijão no pão, ela mela o cabo da faca com a manteiga e o requeijão. Gente, pelo amor de Deus, se você não tem nenhuma questão com coordenação motora, nenhum problema, nenhuma deficiência e tal, se você não é uma criança, por que você faz isso? Qual é a necessidade disso? E tipo assim, melei sem querer, beleza, limpa, brother. Limpa. Mas não. Fica lá, aquele negócio é quando você vai pegar melecado. Nossa, eu tenho vontade de fazer assim com a minha mão, ó. Pegar uma tesoura, cortar, quebrar a faca, enfim. Esses são os meus ódios homéricos. Vocês estão vendo, gente? Eu odeio muita coisa. Se eu fosse fazer a lista real de todos os meus ódios, esse podcast ia durar 3 dias. Mas vamos aqui falar que eu disse pra vocês que o ódio, ele une as pessoas na internet, né? Mas na história da filosofia, eu acho que pegando assim um panorama mais amplo sobre o que é o ódio, ele, na verdade, é um sentimento que separa, ele é um sentimento que divide, né? Inclusive, tem um filósofo pré-socrático chamado Empédocles, que ele... Enfim, esses filósofos aí eram um grupo de caras lá do século 6 a.C., que foram um dos primeiros filósofos que surgiram na Grécia Antiga, e eles estavam preocupados com questões cosmológicas, ou seja, entender como é que o cosmos funcionava, a origem de tudo, porque as coisas na natureza funcionavam como funcionavam. E aí vários deles apareceram dando respostas diferentes sobre essa pergunta, a origem de tudo, né? E o Empédocles disse que a origem do cosmos, da natureza, era os 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. E aí a combinação diversa desses 4 elementos, né, quando se juntavam, criavam coisas diferentes. E a separação, né, desses 4 elementos fazia com que as coisas se desintegrassem e morressem e acabassem. E nisso aí se fazia o ciclo da existência, né, que as coisas nascem, passam a existir, depois morrem, se desintegram, deixam de existir, e assim o ciclo da natureza ia acontecendo. Só que ele disse que o que unia esses 4 elementos era o amor. O amor como uma espécie de ideia fundamental que está ligada à união e à junção das coisas. E o que separava, o que desintegrava esses elementos era o ódio, né? Então, ele coloca o amor e o ódio como 2 forças fundamentais para a formação do ciclo da existência do cosmos, da natureza, da realidade como um todo. E se a gente for pensar, o ódio, ele tem esse elemento de separação até no componente político, né? O ódio, ele é uma força política necessária. Se a gente for pensar, não vai ter revolução e revolta, né, gente? E transformação política material e concreta se não houver revolta. E a revolta, ela vem de um ódio, ela vem do desprezo sobre alguma situação, de um sentimento de raiva diante de uma injustiça.
Então, o ódio, ele tem esse componente de separação. E aí, eu acho interessante a gente discutir o ódio e a importância de sentir ódio ou de falar sobre o ódio tá nesse lugar que eu acho que se o ódio é uma força de separação, eu acho que ele tá ligado em algum nível à identificação, à autenticidade, sabe assim? Então, eu parei para pensar um pouco sobre isso, assim, tipo, assumir o ódio é um pouco se separar de algo que você quer se distinguir, que você quer se afastar, sabe assim? E por isso que eu penso que o ódio, ele é um sentimento que ele é perigoso, porque ele é instável. O amor, ele é um sentimento que pressupõe maior estabilidade, né? Maior segurança, justamente porque parece que ele cria aquela ligação necessária para a gente se sentir num terreno mais sólido, vamos dizer assim, né? Mas o ódio, ele vem com uma intensidade maior e, portanto, uma maior instabilidade. E aí, por isso que a gente tem tanto medo de sentir ódio, ou de botar o nosso ódio para fora. Porque, de fato, quando a gente coloca, às vezes, ele vai para um lugar que pode ser perigoso para a gente, para os outros, né? Mas eu acho que ele tem o seu valor e que a gente precisa achar essa medida do ódio. Só que isso não é simples, isso não é fácil. Vamos pensar um pouco o que eu comecei dizendo, né? Que o ódio na internet une as pessoas. E o ódio na internet tem muito a ver com os haters, né? Inclusive, criou-se um termo para isso, né? Os odiadores, né? É uma categoria de pessoas que só existe na internet. Como diz a Alexa, os famosos haters. E aí, gente, só que o hate na internet, ele é um ódio muito vazio de conteúdo, sabe, gente? Eu sinto que o ódio na internet, ele se configura de uma forma muito egóica, em que todos esses ódios que eu listei para vocês no início aqui do podcast são coisas tão banais, tão idiotas e patéticas, e eu reconheço o quanto é patético eu odiar essas coisas, mas eu odeio. Então, o hater, ele não tem essa consciência do quanto o ódio dele diz mais sobre ele do que, de fato, a coisa que ele odeia. E o quanto, em certo ponto, em certo nível, é um pouco patético eu dizer isso pro outro, colocar isso pro outro dessa forma, né? E, geralmente, o hate na internet, ele vem com coisas muito banais, muito idiotas, às vezes o jeito que a pessoa se veste, a maneira que a pessoa fala, enfim. E ele é gratuito, né? Porque parece que ele é conteúdo ele é vazio de conteúdo. Parece que é uma coisa sobre ir com a manada, né? Não é algo sobre mim, sobre o que me distingue necessariamente, mas é algo que me integra à manada e que é um ódio que, em vez de quebrar algo, quebrar um determinado tipo de funcionamento, um determinado tipo de ciclo, como, por exemplo, o ódio político, que ele é necessário. Não, pelo contrário, parece que ele fomenta a máquina, ele é ferramenta para que esse ciclo infernal da internet continue acontecendo, né? E por isso que o ódio, às vezes, engaja mais do que o amor e as coisas positivas e as coisas boas. Então, por isso que eu tô chamando esse ódio do hater como um ódio vazio de conteúdo, que ele só se espalha feito erva daninha sem, de fato, produzir nada, sabe assim? E, bom, Lia, mas esses ódios que você citou aí no início do vídeo, produz alguma coisa pra ti? Cara, no nível pessoal, acho que o desabafo é uma espécie de catarse emocional, que pra mim é importante. E hoje, como eu falei pra vocês, eu tento encarar esses ódios com leveza, não levando eles tão a sério, entendendo que eles falam mais sobre certas coisinhas mal resolvidas em mim, ou sei lá o quê, né? E do que, de fato, sobre as outras pessoas. Então, geralmente, eu não jogo esse ódio nas outras pessoas, né? E também olhar esse ódio com um certo ponto de vista de bom humor,
né? Esses ódiozinhos banais, sabe assim? Eu acho que tem um ponto de vista de bom humor que dá pra gente levar para que essa intensidade arriscada do sentimento do ódio, ela não se dissipe de uma forma que aí, de fato, contamine, sabe assim? E traga algo negativo para mim, para as outras pessoas, e mais sério, e mais grave, né? E falando sobre isso, sobre esse sentimento se dissipar, eu queria falar sobre... entrar já no assunto sobre o poder da palavra. Porque, assim, tem muita gente que tem muito medo de sentir ódio e, pior ainda, de falar sobre ódio. A gente vem de uma cultura cristã em que o amor, né, é o sentimento moralmente correto a ser sentido e o ódio é o sentimento reprovável, né? E o que eu estou discutindo aqui é da gente pensar que existe uma validade, sim, também no ódio, em certos momentos, em certos contextos, e que a gente não dicotomizar, talvez trazer essa perspectiva lá do Empédocles, né, de não colocar amor e ódio como coisas totalmente separadas assim. Eu acho que os dois têm uma função na realidade, né? Mas o modus operandi de cada um vai nos dizer qual é o sentimento que é válido ser cultivado naquele momento, né? É algo acolhedor, é algo agregador, é algo que me traz segurança, é algo que me traz estabilidade. Não, eu preciso de instabilidade, eu preciso chacoalhar as coisas aqui, eu preciso destruir algo para depois construir algo. Então, determinada circunstância vai pedir algo desses dois sentimentos que é importante, né, da gente não olhar dessa forma tão separada e moralmente rígida, né, a respeito disso. E quando eu digo que sentir ódio é algo moralmente ruim, você falar que você odeia as coisas também é pior ainda para as pessoas. Você assumir o seu ódio, né? Porque existe muito aquela compreensão do poder da palavra, né? E aí eu queria falar sobre isso hoje também, sobre o poder da palavra. Dizer que odeia as coisas, as pessoas costumam falar assim, nossa, ódio é uma palavra muito forte, né? E aí, por conta disso, as pessoas às vezes vão eufemizando, né? A palavra ódio, eu não gosto, eu não sei se eu acho tão legal, e às vezes tem uma intensidade ali que você está tentando abafar e não querendo assumir, né? Vamos dizer assim. E eu acho, gente, que as palavras, elas de fato têm poder, mas eu não quero fazer uma linha aqui de coach ou de pastora que vai fazer essa compreensão do poder das palavras por um caminho que não é o que eu vejo, que eu concordo. Quando eu digo que as palavras têm poder, eu quero falar em algo bem específico. Tem gente que acha que as palavras têm poder nesse lugar de, tipo livro O Segredo, sabe? De manifestar. Então, quando eu solto a palavra, eu atraio algo do universo para mim, sabe assim? Quase como uma conexão direta, quase como uma ligação. Eu ligar para alguém, sabe assim? Eu digito um número e vai dar lá no aparelho telefônico daquela pessoa. E quando eu penso no poder das palavras, não é por esse lado, esse viés aí não, tá? Eu acho que a palavra, ela tem poder a partir do momento que toda palavra, ela tem sentido, ela cria um sentido. E quando você acredita muito profundamente no sentido dessa palavra, algo vai mudar no seu estado de espírito a respeito desse sentido e, consequentemente, nas suas ações e nas suas atitudes. Então, não é essa ligação direta, né, como essa galera do segredo acha que é, né? Ela é uma elaboração indireta, lenta e gradual, que vai gerando e criando algo. E aí, gente, eu queria falar sobre uma peça que eu assisti domingo agora, que foi a peça O Céu da Língua, do Gregório do Vivier, que eu fiquei
quem me segue aí no Instagram, inclusive me siga aí, @eulíricapodcast, tá? E viu os meus stories, eu já comentei algumas coisas lá nos stories sobre essa peça, que eu fiquei muito inspirada, muito extasiada pela genialidade do texto dessa peça. E essa peça, O Céu da Língua, ela fala sobre as palavras, ela fala sobre a importância da palavra, o poder criador da palavra e o quanto o poder criador da palavra está ligado à poesia. E que toda palavra, em algum nível, ela vem de um processo poético, né? E, gente, quem puder assistir, eu moro em Fortaleza, né? Ele veio pra cá, ele fez 7 sessões aqui em Fortaleza, porque fez muito sucesso, todas lotadas. Então, segue também aí o perfil da peça, né? O Céu da Língua. Eu acho que o @ é esse. Pra você saber se vai aí na sua cidade, porque, gente, é maravilhoso, assim. É realmente algo que vale a pena assistir, vale a pena ver. E nessa peça, ele fala algumas coisas que eu achei muito interessante, né? Ele diz que toda palavra, ela é criada por algum poeta, né? E porque toda palavra é uma metáfora morta. E aí ele fala que, e ele dá um exemplo super interessante, que ele fala sobre, por exemplo, a batata da perna, né? Quando a gente fala sobre a batata da perna, né, que é essa parte gordinha aqui da parte de trás da nossa canela, é porque é como se a gente estivesse fazendo uma relação metafórica, como se existisse de fato uma batata aqui dentro, né, dessa região, e aí a gente chama dessa forma. E tem a palavra correta, vamos dizer assim, científica, não sei se ela é científica, mas enfim, para essa parte da perna, que é a panturrilha, né? Só que ele diz, só que a palavra panturrilha, que a gente pensa que não é uma metáfora, mas sim a definição, a palavra que define, o conceito que define essa parte do corpo, né? Na verdade, é uma metáfora morta, porque a palavra panturrilha vem do termo pantex, que significa pança em latim. Pança de barriga. Então, é uma metáfora também. Essa parte da perna é como se fosse a barriga da perna, né? Então, quando a gente vai analisar a origem das palavras, de certa forma, todas elas têm essa poesia, essa origem metafórica, né? E aí ele tem uma hora que ele diz, então todo dicionário é um cemitério de metáforas, né? Palavras que um dia foram metáforas e foram depois se tornando definições de fato do que as coisas são, e a gente simplesmente nem sabe ou esqueceu o componente criativo, né, daquela definição. Aí, gente, quando ele falou sobre isso, eu me lembrei muito do Walter Benjamin. Eu sempre trago o Benjamin aqui, né, gente? Pra quem não sabe, eu estudei muito este homem aí durante a época da minha graduação, do meu mestrado e do meu doutorado, que eu não terminei, né? Enfim, abandonei o doutorado, para quem não sabe. Mas na época eu estava lendo muito, estudando muitas coisas dele. E o Benjamin tem muitas obras e escritos, artigos sobre linguagem. Era uma coisa que interessava muito ao Benjamin, né? E uma das coisas que o Benjamin trabalha nessa ideia de linguagem dele é que a relação entre a coisa e a palavra, ela não é, como eu falei inicialmente, uma ligação direta. Ela não é uma relação de encaixe perfeito. Ela não está ligada a uma relação de adequação, né? Na verdade, a palavra nomeia as coisas a partir de relações que não são de conexão direta, mas relações em rede, que pontos se conectam em camadas e camadas e camadas e camadas de sentido que vão se estabelecendo na história, não apenas de forma ideal, conceitual, mas também que tem a ver com a materialidade dessa história, ou seja, com as situações concretas. Quando eu digo que isso é a barriga da perna ou a batata da perna, eu estou fazendo uma relação com algo concreto. Batata e barriga são coisas físicas e palpáveis em que eu transformo elas numa ideia que já se
cria uma outra camada de sentido quando eu correlaciono com essa parte do meu corpo, entende? Então, para o Benjamin, a palavra, ela é carregada de um conteúdo experiencial, né? Só que quando chega o iluminismo, ali entre mais ou menos o século XVIII, quando vai se desenrolando o positivismo no século XIX, o desenvolvimento das ciências e etc., a gente vai... essa palavra, ela vai perdendo esse conteúdo experiencial, e principalmente quando chega no capitalismo e na sociedade midiática, ela perde esse conteúdo experiencial, né? Esse substrato, e ela vai meio que se esvaziando e se tornando somente ferramenta. Ela vai se tornando somente instrumento para alguma coisa. E a ciência, ela vai trabalhar com essa ideia de verdade e adequação, né? O conceito se adequa à coisa, né? Aliás, a coisa se adequa ao conceito, né? E aí vai esvaziando, de fato, o poder que as palavras têm e o compromisso que a gente tem com as palavras. E é por isso que o hate na internet é um ódio banal, né? As pessoas, elas não têm compromisso. Tanto é, uma vez eu assisti uma entrevista, podcast, sei lá, com Daniel Furlan, que é outro gênio também que eu amo. E aí ele disse que no Twitter, às vezes ele vai falar sobre futebol, e aí, sei lá, ele critica algum jogador de futebol, algum time, e aí vem uma enxurrada de hate pra cima dele, e aí ele disse que um dia, na DM dele lá, né, não sei como é que chama a DM do Twitter, e aí um dia ele resolveu responder, ele nunca responde, ele disse, um dia eu resolvi responder essas pessoas, porque eram coisas horríveis que elas me diziam, né, e aí ele disse que, à medida que ele foi respondendo e meio que falando, pô, cara, o que é isso e tal, não sei o que, né, meio que devolvendo ali alguma coisa desse ódio que a pessoa colocou pra ele, a resposta da pessoa é, pô, cara, valeu, sou teu fã, foi mal aí. Então parece que é esse lugar de querer chamar a atenção, a pessoa ela não sabe nem o que ela tá dizendo, ela tá só indo na corrente, no fluxo do que o sistema quer, é totalmente esvaziado de sentido, sabe, assim, e é isso que o Benjamin fala muito, né, nos seus escritos sobre linguagem, quanto nesse contexto midiático, as palavras, elas vão perdendo esse conteúdo experiencial, mas isso vem bem antes, né, como eu disse, lá do iluminismo, desse excesso de racionalização, né, que a sociedade ocidental vai colocar as coisas, e por isso vai tirar o conteúdo material, histórico, poético, criativo, né, das palavras, e, portanto, seu conteúdo mágico e místico, né? As pessoas, por conta desse racionalismo exacerbado da nossa sociedade, ouvem a palavra mágico e ouvem a palavra místico com muito preconceito, né? Mas quando o Benjamin, ele traz essa ideia de místico, eu, inclusive, já falei sobre isso aqui em outro podcast, quando eu fiz a relação entre astrologia e Nietzsche, né? Ele está falando desse conteúdo poético. A mágica e a mística das coisas é o conteúdo poético, é o conteúdo simbólico, sabe? É quando eu pego algo e eu viro aquele fenômeno de tantas formas diferentes que ele deixa de ser algo e passa a ser outra coisa, né? Na peça do Gregório do Vivier, ele vai falar um pouco sobre aquela passagem bíblica, né? No princípio era o verbo. Aí ele fala assim, pô, Deus criava as coisas falando, né? E haja luz, e faça-se as coisas, e viu que era bom, né? Ele ainda julga. E aí ele diz, Deus fica criando, tipo, só existia ele no universo. Aí ele fica falando sozinho, tipo um doidinho de praça, criando as coisas. Por que ele fala? Né? Por que Deus fala enquanto cria? E aí, porque Deus é o verbo. Ou seria o verbo, de fato, a única coisa que existe para criar algo, e a gente nomeia Deus. Deus é um nome, porque Deus é verbo. E o que cria talvez não seja o objeto Deus, mas seja o próprio verbo.
a mente humana e a relação com as coisas, né? Então, quando a gente cria deuses, entende? E a gente pega algo e a gente transforma num tal ponto que a coisa passa a ter uma existência para além de mim, né? Então, esse é o poder da palavra, né? E esse é o componente místico. Mas esse componente místico, mágico, ele é material. Ele vem do substrato da experiência das coisas táteis e concretas, né? Ele é transcendental porque ele se transforma para além do que é simplesmente dado de forma imediata, ou que pelo menos é interpretado de forma imediata daquela maneira, né? Mas ele não necessariamente é sobrenatural, né? E aí, essa peça teve muitos momentos que me tocou bastante. E assim, gente, eu acho que eu até falei no meu primeiro episódio, né, do podcast aqui, que eu criei esse podcast para poder falar. Eu gosto muito de falar. E tem um trecho da peça que ele fala sobre isso, né, que ele diz assim, que as palavras é como se fosse uma ilha que ele conseguisse se sentir seguro naquela terra firme, naquela terra sólida das palavras. Só que ao redor das palavras tem um mar, um oceano de coisas que não podem ser descritas com a palavra. E que ele vê que tem pessoas que lidam muito bem com essas coisas do não dito, sabe assim? E ele acha lindo esse oceano do não dito, que é navegado por bailarinos, pintores, sei lá, essa galera que trabalha com linguagens que não estão relacionadas à palavra em si, né? Ele diz, eu acho lindo, mas eu não consigo mergulhar, eu não sei. A única coisa que eu consigo fazer para sair dessa ilha das palavras é aterrar esse oceano com novas palavras que eu vou tirando às vezes de outras línguas, de outros lugares, né? E nesse momento da peça eu me emocionei muito, porque é assim que eu me sinto, sabe, gente? Eu criei esse podcast por causa disso. Porque às vezes eu sinto que eu só tenho... A única coisa que eu sei realmente fazer na minha vida, com total segurança, com essa sensação de que eu estou pisando num chão sólido, é falar, né? E quando ele disse isso, eu me identifiquei muito e eu pensei muito nesse podcast, porque eu não consigo falar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, para os meus melhores amigos, para a minha família que me ama. Eu falo algumas coisas e a gente conversa e etc. Mas eu não tenho como pegar tudo isso que passa pela minha cabeça e botar nas pessoas. Eu entendo, elas não têm condição de lidar com isso, porque é muita coisa. Eu tô aqui falando, sei lá, 1 hora, não sei. E eu não posso simplesmente pegar tudo isso e jogar nas pessoas. E eu entendo elas não estarem 100% interessadas em tudo que eu tenho para dizer. Eu tenho total compreensão disso. Não existe mágoa nem ressentimento com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma necessidade de colocar isso para fora, sabe assim? De falar todas essas coisas. E, de alguma forma, criar alguma coisa a partir disso, sabe? Então, quando eu falo de ódio aqui para vocês, é numa tentativa de criar com vocês alguma coisa, porque na internet a coisa legal é alguém alguma hora vai ouvir e vai se identificar e vai conversar comigo, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, se esse vídeo continuar aqui, se o YouTube não acabar, sei lá, se o apocalipse não acontecer, mas me dá essa oportunidade de jogar para fora todas essas ideias e conexões que eu tenho, alguém se ouvir, se identificar, achar legal e trocar, né? E para mim esse é o poder da palavra, sabe assim? Então, falar aqui com vocês sobre ódio, comunicar um pouco para vocês sobre o que eu sinto, tem essa parte criativa, sabe assim? É producente. Inclusive, a palavra poesia vem do termo grego poiesis, né? Que significa produzir, né? Então, as pessoas consideram poesia algo inútil, mas, na verdade, poesia é tudo, né? É todo o processo criativo, é todo o processo de
elaboração e reelaboração simbólica das coisas. E isso é o que produz o mundo, né? Enfim, gente, muitas coisas, como sempre, né? Vários episódios com muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Botem aí nos comentários o que vocês acharam dessa maluquice toda que eu falei hoje aqui. Me segue lá no Instagram. Se inscreve no canal, gente, pelo amor de Deus. Tá? Tem gente que vem, assiste e não se inscreve. Se inscreve aí no canal pra dar uma força. E nós nos vemos no próximo episódio. Beijos!